Olá pessoal, tudo bom? Então, nesse vídeo nós iremos conversar a respeito dos detalhes e dos pontos de observação que envolvem, bem como a aplicabilidade, que envolvem a carta de correção eletrônica. Então, desde já, eu já te convido a você poder se inscrever no canal, curte esse vídeo, pois assim você permite que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, tá joia? Então, dando sequência aqui ao nosso conteúdo, a respeito da carta de correção eletrônica, primeiramente é importante distinguir que a carta de correção eletrônica ela tem uma finalidade diferente da nota fiscal complementar. Nota fiscal complementar, inclusive já existe um vídeo aqui no canal onde a gente fala a respeito da aplicabilidade da nota fiscal complementar, e aqui nesse momento nós estamos conversando a respeito da carta de correção eletrônica. Então o que acontece? A carta de correção eletrônica ela é um documento fiscal com o objetivo de corrigir informações da nota fiscal eletrônica, certo? Dentro da aplicabilidade da carta de correção eletrônica, pelo próprio nome dela, ela tem a finalidade de corrigir alguns aspectos, mas perceba, veja que não serão todos os aspectos da nota fiscal eletrônica que poderão ser corrigidos pela carta de correção eletrônica. A partir desse princípio é fundamental para que você compreenda. Carta de correção eletrônica possui o objetivo de corrigir alguns aspectos da nota fiscal eletrônica, mas não são todos, não é de forma global, não é de forma indeterminada, tá joia? Então, dentro da questão da carta de correção eletrônica, a gente pode identificar que ela poderá ser aplicada na alteração dos seguintes casos, tá joia? Que casos? Em uma correção do CST, mas desde que não haja essa alteração, não implique essa alteração de CST, não implique a alteração de valores fiscais. A outra aplicabilidade da carta de correção eletrônica se dá na alteração de o CFOP, mas é importante você entender que essa alteração do CFOP não pode alterar a natureza dos impostos que existem lá na nota fiscal eletrônica, tá certo? Dentro da nota fiscal eletrônica, imagina que você, lá no campo de informações de peso e quantidade, você cometeu algum erro e precisa corrigir. Você pode corrigir através de uma carta de correção eletrônica. Pode alterar então peso e quantidade. Dados do transportador. Imagina que você precisa corrigir alguma informação a respeito de quem vai estar transportando aquela mercadoria. Então o objetivo da carta de correção eletrônica, que é um evento da nota fiscal, é justamente fazer com que não seja necessário você cancelar o documento, pois a alternativa é deixá-lo emitido e fazer a correção via evento da nota fiscal eletrônica. Uma outra possibilidade, outra aplicabilidade da carta de correção eletrônica se dá em relação a você poder alterar o endereço do destinatário, mas obviamente desde que não altere completamente. Então o que é esse completamente? Inclusive na norma ele fica até um pouco em aberto, mas imagina que o seu cliente estava em um determinado endereço na cidade de Fortaleza, na cidade de São Paulo, na cidade de Belo Horizonte, e você vai precisar corrigir porque ele acabou se mudando de endereço lá naquela cidade. Você precisa cancelar o documento e emitir um novo para que essa operação continue? Não. Você pode fazer a correção através de uma carta de correção eletrônica. Uma outra aplicabilidade, a razão social do destinatário. Então imagina que você, quando emitiu o documento fiscal eletrônico, emitiu com uma razão social que estava com a escrita errada. Você, através de uma carta de correção eletrônica, você pode sim corrigir. Uma outra possibilidade de você aplicar a utilização da carta de correção é a correção lá dos dados adicionais. Imagina que você deixou de redigir alguma informação importante no campo de observações e após a emissão da nota e o trânsito desse documento você percebeu e aí precisa inserir alguma informação. Utilize a carta de correção eletrônica. Às vezes uma questão de uma previsão legal,
alguma especificação, detalhamento da operação que eventualmente é necessário colocar lá no campo de dados adicionais da nota. Se você não inseriu, através da carta de correção eletrônica é possível fazer então essa correção. Agora lembra que no início do vídeo eu falei que a aplicabilidade não é de forma indiscriminada, indeterminada. Existem situações nas quais você pode aplicar a carta de correção eletrônica e também existem situações nas quais você não pode aplicar, utilizar a questão da carta de correção eletrônica, que são exatamente essas que estão aí no slide que você está vendo, certo? Então, dentro dessa linha, você precisa compreender que a aplicação da carta de correção eletrônica ela não pode alterar valores fiscais. Então, se você precisar mandar um crédito de ICMS que não foi destacado no documento, isso não pode ser feito via carta de correção. A possibilidade será via nota fiscal complementar. Você não poderá alterar a data de emissão da nota fiscal eletrônica quando isso alterar o período de apuração do ICMS através da carta de correção eletrônica. Você não poderá alterar a questão do destaque do imposto. Não confunda isso com as informações adicionais que a empresa do Simples, por exemplo, ela tem que colocar lá no campo de informações adicionais. Aí a carta de correção eletrônica pode sim ser aplicada nesse caso concreto. Mudança completa do nome do destinatário ou mesmo do emitente, você não pode alterar. Dados que promovam modificações no valor total da NFE ou dos impostos. A carta de correção não possui esse objetivo e nem essa possibilidade. Para casos nessa linha, você vai poder então utilizar a nota fiscal complementar. Uma outra coisa que você não pode alterar será em relação à informação que cause alteração sobre a operação ou cálculo do imposto. Dentro desse princípio, dentro dessas linhas, dessas possibilidades, você não poderá fazer a utilização da carta de correção eletrônica, mas perceba que em outros pontos será sim possível, certo? Algo que eu quero te chamar a atenção aqui é em relação a um ponto de atenção que é fundamental quando a gente trabalha com a carta de correção eletrônica. É necessário deixar aqui registrado que a carta de correção ela é um evento que sobrepõe a informação anterior. Então, o que é isso? A carta de correção ela é um evento, teoricamente, que ele sempre irá sobrepor uma carta de correção anterior. Por que eu estou falando isso? Porque caso, referente a um determinado documento fiscal, você tiver a necessidade de emitir mais de uma carta de correção, esteja ciente de que na carta de correção nova, você precisará destacar todas as informações de alteração que eventualmente uma carta de correção anterior modificou, certo? Então, se você em uma determinada carta de correção fez um ajuste na razão social, seja do destinatário ou do emitente, fez algum ajuste em relação à questão de peso, quantidade, dado do transportador. Se uma nova carta de correção eletrônica você tiver que acrescentar algum dado em informações adicionais, esteja ciente que é necessário você inserir todas as informações que deverão ser ajustadas naquela nota original em uma nova carta de correção eletrônica. Isso é fundamental para que você não cometa algum erro e não fique dentro de uma situação um pouco mais frágil e insegura. Tá joia? Então, dentro dessa linha, seguimos em evolução e mais uma vez eu reforço o pedido, se inscreva no canal, curta o vídeo, isso faz com que a gente possa chegar ao maior número de pessoas e compartilhe também esse conteúdo com quem você considera que possa fazer boa utilização dele. Um abraço.